Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Abrevia, onde falamos sobre temas que consideramos pertinentes, inovadores e também abordamos muito a temática do bem-estar no trabalho. E para isso, nada melhor do que termos como convidada a Madalena Carey. Olá, Madalena. Olá, Ruben, obrigada pelo convite. Obrigado eu por estares aqui connosco. A Madalena Carey é a organizadora do Happiness Camp e é uma referência no que se diz respeito a felicidade e bem-estar no trabalho. Madalena, estamos muito ansiosos para ouvirmos algumas das coisas que temos aqui para conversar. Como é que estás? Como é que correu a viagem? Correu bem, não é? Com esta coisa dos incêndios demorámos o dobro do tempo a chegar cá, mas é também nestas alturas mais difíceis que vemos a grande humanidade da nossa sociedade e, portanto, tentar focar naquilo que é positivo. Demorámos umas 6 horinhas em vez de 3, mas depois estivemos no Happiness Camp, das quais somos parceiros, e da Leonesa Business Hub, e foi um evento espetacular. Também. Vamos já falar um bocadinho mais sobre ela. Olha, Madalena, para quem não te conhece, como é que te descreverias? Olha, isto não estava no guião. Olha, eu costumo dizer que eu sou... eu descrevo-me como uma pessoa que vive muito aquilo que é a minha verdade, muito aquilo que é os meus valores. Se eu desvio um bocadinho disso, é quase como se não tivesse ar para respirar. E isso às vezes é complicado numa sociedade em que tens que sempre dançar um bocadinho, não é? Com o sistema, com as pessoas, com a matriz que já está muitas vezes instalada. Portanto, diria que sou muito autêntica, mas também muito obstinada naquilo que eu quero e não apenas naquilo que eu quero, no caminho que eu quero fazer até lá chegar, diria. Muito bom, muito bom. Determinação e compromisso com os teus sonhos, com os teus objetivos. Muito, sim. Boa, muito bem. E vamos falar sobre um sonho, não é? Que ocorreu ontem, o Happiness Camp, não é? Já é a terceira edição que ocorre. Ontem foi a terceira edição. Tive o prazer de estar lá, não é? Para quem possa duvidar. Uma fotografia e obrigada por ires lá apoiar. De nada. Tinha que estar, tinha que marcar a presença num evento que é uma referência no que diz respeito à felicidade e bem-estar nas organizações. Algo, como tu sabes, é uma paixão também minha e da Samsys. Claro. E queria estar lá. Mas, para eu não falar mais, diz-me, como é que correu esta terceira edição? O que é que tu achaste? Sei que a emoção ainda deve estar no pico, não é? Sim, correu muito bem, não é? Portanto, isto surgiu de uma ideia, fomos abordados pela Leonesa, pelo António, que é o CEO do Happiness Camp, e vamos fazer isto em conjunto, a primeira edição. Fizemos aquilo de maneira muito humilde, portanto, 2.000 pessoas. Segunda edição, chegámos para aí às 6.000, 8.000 e tal inscritos, e apareceram para aí 6.000 pessoas, e ontem apareceram 10.000 na terceira edição, com speakers vindos de todo o mundo, portanto também queremos fazer aqui esse posicionamento também mais internacional e foi fantástico ter pessoas lá como tu, que também a Samsys é uma referência naquilo que é o bem-estar corporativo há muitos anos, não é? Vocês têm estado nos rankings ali no topo e portanto acho que é muito importante reunirmos todos os CEOs e empresas no mercado e dizer isto é importante e sermos exemplo uns para os outros, inspirarmos uns aos outros e correu super bem. Por o que eu tive a oportunidade de ver, não é? Foi fantástico. Vocês tiveram lá muitas iniciativas distintas, não é? E, acima de tudo, nota-se que se está a criar uma corrente positiva, uma corrente de levarmos este tema cada vez a mais pessoas e no mundo, verdade, não é? É verdade. E isso é muito bom. Mas das atividades que vocês tiveram, qual é que tu destacas que foi aquela que teve mais afluência, que as pessoas notaram mais interesse? Nós temos 2 palcos, temos masterclasses, depois temos empresas que se registram as equipas para virem mesmo para um Playful Pit Stop, ou seja, team buildings, portanto, pode ser também considerado um dia de formação em que todas aquelas palestras e todas as masterclasses também enriquecem, portanto, no fim tem um certificado de formação, mas eu diria que assim os palcos principais, obviamente, trazem grande impacto e grandes histórias inspiradoras também, não apenas a nível pessoal, mas também a nível corporativo, de ideias e práticas e ferramentas que as empresas estão a implementar. Tivemos, sei lá, speakers do LinkedIn, Deloitte América, Headspace, da Coca-Cola Company e, portanto, foi riquíssimo o evento inteiro e muito giro é ver que já não são só departamentos de RH que vêm, já não são só líderes, nós temos também lá muitas vezes sempre um stand, não é? Temos lá vários expositores e o que as pessoas dizem é, muitas vezes não estamos em cargo, as pessoas que vinham e que queriam saber mais não estão em cargos de liderança, mas dizem, eu quero levar isto para a minha empresa e, portanto, percebem que a mudança muitas vezes pode acontecer de baixo para cima, não é? E não estamos à espera que os outros façam por nós e isso para mim é a maior conquista. Muito bom, muito bom. Eu ia referir isso, vi muitas pessoas jovens, não é? Pessoas
que acabaram provavelmente a licenciatura, estão agora a ingressar no mercado de trabalho e já estão atentas a estes temas, não é? E isso é muito positivo, porque são os futuros líderes da amanhã, são os futuros CEOs da amanhã, não é? Exatamente. E se eles já tiverem esta cultura, já criam os seus projetos com estas culturas. Muito bom. E eles querem criar essa cultura para eles próprios, não é? Porque o bem-estar, a felicidade, sentir-se bem, qualidade de vida, é o valor que mais alto se levanta para as novas gerações. Então eles dizem, se calhar eu não consigo isto agora, mas eu vou tentar construir, não é? Para quando eu lá chegar, ter isso. Eu acho isso espetacular. E referiste um ponto muito importante, aquelas pessoas que já estão no mercado de trabalho, que já estão numa empresa, não é? Poderem levar aquilo para a sua empresa, independentemente da sua função ou do nível de hierarquia que tenham da sua empresa, não é? Levar aquele conhecimento e, de certa forma, contribuir para o crescimento dessa cultura dentro da empresa. Plantar aquela sementezinha lá dentro. Exatamente. E se isso não for possível, terem ferramentas também, não é? E cultivarem um mindset em que eles próprios possam adquirir mecanismos para conseguirem lidar com o stress, com a ansiedade, de maneira mais construtiva. Bom, e isso é a chave agora para a próxima pergunta. Então, de todas as palestras, todos os pitches, de todas as masterclasses, qual foi aquela que tu consideraste que foi mais interessante para ti ou para a audiência? Aquela que foi tipo cereja no topo do bolo. Olha, é assim, havendo 2 palcos muito grandes, masterclasses, e estando ali também a dar um jeitinho em tudo aquilo que estava a passar no backstage, eu não vi tudo, portanto vou fazer já esse disclaimer. Mas há uma história a mim que me marca bastante, que é da Jen Fisher, da Deloitte América, e ela foi considerada a primeira Chief Wellbeing Officer na América, e eu lembro que na altura foi um grande boom, já foi há uns anos, e nós, como certificamos Chief Happiness Officers e Happiness Managers, nós usámos muito esse estudo de caso de é possível numa grande empresa, é possível numa América, é possível em grandes empresas, não é, fazer esta mudança, e ela estava realmente ao nível do C-level, não é? E ela tem uma história muito inspiradora, portanto ela estava já neste cargo, está a passar por um cancro, não consegue fazer o trabalho da maneira que ela acha, e vai e diz à empresa de, pronto, eu sinto-me quase como uma fraude a fazer este trabalho de well-being, quando na realidade eu estou muito doente, não é? E o CEO dela diz, eu já ouvi muitas estupidezes da tua parte, e esta é a maior delas todas, não é? Portanto, és uma pessoa muito inteligente, já ouvi coisas muito, muito, muito interessantes da tua parte, e esta é a coisa mais estúpida que tu já disseste, e portanto depois guia-nos ali por aquilo que é uma real cultura humanizada. E essa história a mim impactou-me bastante, e ela trouxe outra coisa que para mim foi muito rica, que é, e fazendo um paralelismo com aquilo que é a história dela, que é, ela teve cancro, nós vivemos numa sociedade em que se prevê que 1 em cada 3 pessoas há de ser diagnosticada com cancro. Isso. E ao dia de hoje há um estudo revelado pela Mercer que diz que 82% das pessoas experienciam um burnout, ou seja, 8 em cada 10. Um burnout leva as pessoas a uma total incapacidade de trabalho, que nós podemos fazer uma comparação com um cancro. Então nós prestamos tanta atenção muitas vezes a uma doença física, nós devíamos prestar igualmente atenção àquilo que é a nossa doença mental, que afeta depois tudo o resto, não é? Portanto, e a correlação que existe entre o desgaste emocional e o desgaste psicológico com problemas depois de doenças que surgem por causa disso mesmo, não é? Exatamente. Então, está cada vez mais comprovado que a parte emocional e a parte psicológica é um dos maiores causadores de doenças mesmo físicas. Absolutamente. Eu acho que tudo aquilo que se manifesta no nosso corpo físico começa aqui ou até... E vice-versa. Exatamente. Isso mesmo. E portanto a mim impactou-me bastante essa história, e depois obviamente trouxe aquilo que foi os ensinamentos do que é que eles faziam e do trabalho que fazem no dia-a-dia. Boa, boa. Ora bem, passando agora para outro tema, para quem está mais distraído e não esteve no DDC, não é? A Madalena também foi uma participante nesta edição do DDC Semsis 2024. Como é que foi essa experiência? Olha, eu adorei lá estar, a energia foi assim espetacular, e foi muito interessante. Eu acho que o maior insight que eu trago de lá é que toda a gente tem uma história única. Sabes? E muitas vezes nós olhamos para pessoas que estão num palco ou achamos que eles têm vidas espetacular, aquilo foi tudo fácil, e eu acho que no fim do dia todos nós temos histórias de superação e todos nós tivemos que ter um compromisso, muitas vezes em diferentes medidas, mas um compromisso de nos autossuperarmos. Então, para mim, essa foi a maior beleza do Semsis, foi perceber que todos aqueles oradores que lá estavam, e que depois a audiência se identifica muito, porque no fim do dia somos muito mais iguais do que somos diferentes. E pronto, e que o compromisso tem tudo a ver com... Primeiro começamos connosco e depois com os outros.
Isso mesmo. Mas foi Isso espetacular. mesmo. Parabéns a toda a equipa pelo evento. Obrigado. Olha, achas que eventos como este, como o DDC, não é? Dia de Conhecimento, que é promovido pela Academia SAMSIS, fazem sentido? Achas que ajudam a criar uma cultura mais humana, criar maior ligação, aproximar as pessoas, não é? Demonstrar aquilo que estavas a dizer, não é? Que é mais o que nos une do que aquilo que nos afasta. Achas que faz sentido? Achas que deveriam existir mais eventos destes ou achas Acho que sim. que já existem muitos? Não acho que existem muitos. Acho que ao dia de hoje existem na dose certa, poderão haver mais. Acho que o vosso foi muito diferenciador pela atmosfera também que vocês transmitem aqui, uma atmosfera muito familiar, e eu acho que as pessoas cada vez mais querem ter esse sentimento de casa, de humanidade, não é? De olhar para dentro, e as pessoas buscam muita inspiração. Eu acho que numa era altamente digital, em que as pessoas estão cada vez mais sozinhas, cada vez mais desconectadas, em que a inteligência artificial vai tomar conta de muita coisa que ainda bem que vai, rotineira, mecânica, são as habilidades e as competências humanas que fazem a diferença. E nós somos um ser social e, portanto, é muito giro ver que muitas vezes nós podemos falar e aquilo não entra na cabeça de ninguém, mas que às vezes uma palavra pode mudar a vida de alguém. E quando esse clique acontece, eu acredito muito no poder das palavras. Eu acho que as pessoas dizem que cada vez leem menos livros. Eu acho que as pessoas cada vez veem mais podcasts, cada vez veem mais livros, cada vez vão a eventos, cada vez vão a mais teatro. Portanto, eu acho que isso é que está a mudar um bocadinho a sociedade. Eu acho que deviam haver mais eventos. Mas com qualidade, não é? Portanto, claro. Sempre qualidade primeiro do que quantidade. E, portanto, acho que achas que um evento como o DDC SAMSIS ajuda ou contribui também para um melhor ambiente de trabalho, um maior bem-estar no trabalho? Porque o DDC, embora seja aberto para toda a sociedade, tem muitas pessoas que vão ao DDC regularmente, que estão nos C-levels, que são administradores, diretores, têm os seus próprios negócios, as suas próprias empresas. Acreditas que um evento como este pode, de certa forma, afetar, melhorar, mudar um pouco também a mentalidade, de forma que estas pessoas possam trazer estes conhecimentos, este know-how para dentro das suas organizações? Acho que sim, acho que temos que ser vários de diferentes mesmo idades e posicionamentos a fazê-lo para que nós possamos inspirar quem se identifica connosco. Eu costumo dizer que quando eu comecei, as pessoas acham que eu sou muito mais nova do que aquilo que eu sou, mas quando comecei eu era miúda, nova, mulher, a falar de felicidade no trabalho, não é isto? Era difícil que, olha, pessoas como tu, um homem mais velho, muitas vezes de 60, da velha guarda, identificarem-se com aquilo que eu estava a dizer. Então, para mim, eu acho muito importante, num tecido empresarial que é bastante conservador, muito tradicional, ter pessoas como tu, como o Ricardo Costa, que têm um posicionamento em que esses líderes se identificam mais com vocês, porque isto depois tem uma repercussão em cadeia. E eu faço esse trabalho de identificação, se calhar com outro posicionamento e com outras pessoas. Então acho que darmos as mãos, acho que sim, porque nós normalmente tendemos a acionar mudança quando vemos quem nós admiramos a fazer o mesmo. Então acho que nós temos que nos inspirar uns aos outros e perceber quem é a nossa audiência target. Portanto, eu acho que o SAMSIS tem, e vocês têm um grande posicionamento, especialmente aqui no Norte, não é? Em todo o país, obviamente, mas vocês estão aqui no Norte e eu acho que vocês fazem esse trabalho espetacularmente bem. Obrigado. Ora bem, vamos mudar agora para outro tema, mas já falámos um bocado sobre isso, não é? Estamos no mês amarelo, não é? Um mês que é referência da sensibilização para a saúde mental, não é? E falámos um bocadinho sobre isso, não é? Sobre como é que está relacionada a saúde mental com a felicidade e com também um bom ambiente e um bem-estar no trabalho. Qual é que consideras que é a maior preocupação atualmente, ou que deveria ser a maior preocupação das empresas neste sentido da saúde mental e do equilíbrio entre o bem-estar emocional e mental dos seus colaboradores, obviamente, e a produtividade da sua organização? Eu acho que fazemos aqui um shift, não é? Nós falamos muito que temos uma abordagem em que as pessoas estão no centro de tudo, não é? Mas depois, na realidade, nós priorizamos sempre a produtividade e os resultados. Eu tenho a minha própria empresa. A sustentabilidade financeira é tudo para um negócio, não é? Para nós conseguirmos, obviamente, providenciar para as nossas pessoas. Mas nós não nos podemos esquecer que no fim do dia são as pessoas que nos dão os nossos resultados. E então, muito mais do que falar sobre bem-estar, falar sobre felicidade, o que nós temos que falar é sobre sustentabilidade humana, não é? Nós já percebemos que ao explorar os recursos todos da natureza não nos leva a lado nenhum, não é? Nós já percebemos que
temos que alcançar recursos Levamos renováveis. a algum lado, não àquilo que se calhar Pronto, desejamos. exatamente, ao que nós desejamos, não é? Se calhar isto vai tudo acabar. Então, já percebemos que temos que procurar alternativas renováveis. Então, nas pessoas é exatamente a mesma coisa. Nós não podemos esgotar a energia das pessoas a um ponto em que já não há regeneração. Isso. Então, não é só sobre sustentabilidade humana, é sobre regenerar essa vitalidade das pessoas e regenerar a saúde das pessoas. O trabalho devia inspirar-nos, o trabalho devia energizar-nos. Nós devíamos sair ao fim do dia e, ok, tive um dia ocupado, tive um dia cheio, mas não estou absolutamente esgotado, foi um dia produtivo, senti que atingi os meus objetivos. E priorizar aquilo que é realmente o descanso das pessoas, porque o problema não é o stress, o problema é nós não temos tempo para recuperar desse stress. Não é? Porque nós estamos preparados para um stress agudo, não é? Temos um deadline, vamos cumprir e até nos dá mais garra para alcançar. O problema é que o stress tornou-se crónico e é esse stress que o ser humano não consegue processar e, portanto, olharmos para as nossas pessoas, percebemos o que é que elas precisam, porque depois também precisamos todos de coisas diferentes, o que é que elas valorizam e, acima de tudo, o que eu vejo hoje em dia é que toda a gente quer mudar o mundo e isso não é mau. Portanto, nós só temos como líderes que perceber como é que podemos inspirar o propósito em cada tarefa que se calhar não nos agrada, em cada função que a pessoa está desinspirada e perceber, não, mas este é o impacto que tens, já viste na cadeia aquilo que é o teu impacto. E, portanto, o propósito tornou-se muito importante, especialmente para as novas gerações, não é? Que veem o trabalho como algo que é uma extensão de quem elas são. Já não é uma coisa transacional. Já não vês aqui, pagas-me um bocadinho mais, ok, eu fico contente durante 2 semanas e daí essa alegria esgota-se muito rapidamente. E, portanto, nós precisamos de trabalhar aqui num contentamento e num propósito mais prolongado no tempo. Muito bem. Muito bem. Concordo, subscrevo, assino embaixo. Considero que é muito importante termos maior empatia, não é? E flexibilidade. Não é? Fala-se muito sobre diversidade, inclusão, e às vezes esta diversidade e inclusão não é só nos chavões ou nos tópicos principais que se fala. Às vezes isso vê-se no dia-a-dia em pequenas coisas. Não é? Por exemplo, estamos a passar agora um momento extremamente preocupante aqui em Portugal, por causa de todos os incêndios, e certamente há colaboradores que estão a ser mais afetados. Não é? Por causa disso, ou familiares desses colaboradores, como é que eles estão emocionalmente? Exatamente. Estamos a dar apoio, estamos a ser aquele ombro, ou estamos indiferentes e queremos que ele faça o trabalho dele e execute as funções que tem para executar e no matter what. Não é? E às vezes estes pequenos gestos, não é, fazem toda a diferença a médio e longo prazo na saúde mental, no bem-estar daquela pessoa. Não é? Um trato mais humano. Não é? E uma coisa que me ajudou muito é pensar sempre, olhar para uma pessoa e pensar, eu não sei aquilo que eu não sei. Sobre aquela pessoa, eu não sei aquilo que eu não sei, não é? E isso traz imensa tolerância naquilo que é o julgamento, traz muita abertura naquilo que é o que se pode estar a passar por trás de portas que eu não sei e, portanto, tentarmos promover essa empatia coletiva, eu acho que é aquilo que vai realmente mudar a humanização das organizações. Se é fácil, não, mas é um treino diário e eu acho que é um trabalho para a vida. Isso mesmo. Muito bem. Temos mais 2 perguntas e eu acho que o nosso tempo está a acabar, ou 3, digo eu. Então vamos coisas assim mais objetivas. Uma dica para criar um ambiente de trabalho mais feliz dentro de uma organização. Mais feliz ou... Acho sempre que não sou ninguém para dar uma dica. Eu acho que a palavra do futuro é flexibilidade e liberdade. Boa. Obviamente com todos os limites, obviamente com corresponsabilidade pelos resultados de cada um, pela performance de cada um, mas eu acho que é respeitar a flexibilidade e a liberdade de cada um. Eu acho que quando nós fazemos isso, as pessoas também, elas próprias são mais responsáveis pelos seus resultados. Isso traduz-se em várias coisas, seja dar mais autonomia ao poder de decisão, seja dar mais autonomia num processo criativo, seja dar mais liberdade naquilo que é o horário de trabalho, porque também nem sempre é possível em todas as funções, mas olhar para a pessoa e perceber como é que eu posso empoderar esta pessoa através desse sentimento de liberdade e flexibilidade. Às vezes, quando falamos em liberdade e flexibilidade, vem sempre aqueles chavões sobre o trabalho remoto ou sobre a flexibilidade do horário, mas não é só isso, não é? Não, há muito mais do que isso. E há pessoas que odeiam o trabalho remoto. Exatamente. Flexibilidade pode ser, dar uma tarefa para a pessoa fazer e dar-lhe a flexibilidade dela escolher o caminho que vai usar para chegar àquele objetivo. Exatamente. Não é? Dar-lhe liberdade e flexibilidade dela escolher o caminho dela. E isso ajuda muito. Ou ela dizer-nos qual é o deadline que ela consegue antes de nós já antes de impor. Não pela imposição. Sim, aquilo que muitas vezes frustra as pessoas é que nós pregamos uma coisa e fazemos outra. E, portanto, aquilo que eu acho que também fomenta muito uma cultura positiva é a consistência entre o que nós dizemos e o que nós fazemos. Boa.
Isso mesmo, isso mesmo. O exemplo tem que ser de todos, Sim, não é? o que as Considero pessoas que ainda sentem- mais de cima, mas de todos. O que as pessoas sentem muitas vezes é que nós damos com uma mão, tiramos com a outra, tiramos areia para os olhos e isso acontece muito nas empresas. Portanto, E já há uma desconfiança natural, infelizmente há uma desconfiança natural, não é? Porque muitas crianças, muitos jovens crescem num ambiente familiar onde se diz mal do patrão, onde se diz mal da empresa, onde se diz mal disto. Então, muitas vezes, quando se ingressa no mercado de trabalho, já se vai com o pé atrás. é verdade? Não. E o trabalho já tem um peso Já tem um emocional peso grande. negativo. Então nós temos que desmontar isso. Temos que desmontar isso e parte de todos, claro que as pessoas têm responsabilidades e pessoas a cargo, ainda maior é essa responsabilidade. Muito bem, então já falámos há bocadinho sobre pessoas que às vezes estão a passar momentos complicados, não é? Estão a passar desafios, estão se calhar em culturas organizacionais que não promovem tanto o bem-estar e a felicidade no trabalho, e tu falaste que no Happiness Camp trabalharam-se alguns temas sobre como é que as pessoas poderiam lidar com essas situações. Queres deixar-nos uma dica para quem não esteve, infelizmente, no Happiness Camp e devia ter estado? E falei muito disto na Samsys também, não é? Nós fazemos um trabalho muito, é sempre, ok, vamos aqui dar, obviamente, transmitir conhecimento e dar ferramentas e práticas de como é que nós podemos criar uma cultura feliz, mas no fim do dia nós temos que ser o agente de mudança e nós próprios temos que fazer um bocadinho uma engenharia inversa e perceber, ok, se calhar o ambiente não é tão favorável, o que é que eu posso fazer para mudar as lentes pelas quais eu vejo o meu próprio mundo? E isso tem muito a ver com a psicologia positiva. O que é que tens de positivo aqui, não é? Tenta-te inspirar a ti próprio, porque esse trabalho de motivação intrínseca ninguém vai fazer por ti e ninguém tem que fazer por ti, na realidade. Tu és o responsável pela tua carreira, tu és o responsável pela tua vida. Se chegas ali a um ponto em que achas que não consegues mudar um ambiente no sentido de te inspirar mais, podes tomar uma decisão de ir embora. Se decides ficar, foco no que é positivo, agradecer aquilo que na realidade temos de bom, não é? Promover aquilo que é também um estado de atenção plena, de meditação, de gestão de stress, não é? As pessoas dizem, o ambiente é stress, ok, é. Mas o que é que tu também já fizeste hoje de manhã ou à hora do almoço? Já foste fazer uma caminhada, já foste respirar, já fizeste exercícios de respiração para te centrar? Nós também esquecemos que o nosso cérebro é um resultado das práticas que nós implementamos, não é? E, portanto, nós podemos promover esse estado de mais calma, para chegarmos a soluções também e a um estado de mais bem-estar e felicidade. Portanto, aquela questão de ver o copo meio cheio em vez de ver o copo meio vazio, não é? É isso mesmo. E trabalharmos nós alguns exercícios, alguns mecanismos de libertação de energia, de stress, de ansiedade, não é? Sim. Como caminhar, fazer desporto, meditar. É não é? isso, e olharmos para a nossa saúde como algo integrado, Isso não é? A saúde física não existe sem saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, e percebemos que está tudo interconectado e, portanto, qualidade do sono, temos que dormir bem, qualidade da nutrição, afeta tudo aquilo, não é? Construir um solo fértil para que depois também possamos ter umas lentes mais cor-de-rosa daquilo que se passa à nossa volta. E muitas vezes, quando nós estamos naquele estado mais cansado, um problema deste tamanho ganha uma dimensão que se de repente fomos fazer uma cesta, já nem é um problema, não é? Então acho que as pessoas têm que fazer um bocadinho essa E às vezes mesmo inversa. nas resoluções criativas acontece precisamente isso, não é? Às vezes as pessoas estão com um problema e não conseguem resolver, sei lá, mesmo no trabalho, dia a dia, estou a programar, vamos imaginar um exemplo de um programador, está a programar, está a chegar ali a uma situação, está a conseguir resolver. Às vezes vai descansar, vai dormir e quando acorda, vou testar isto e funciona. Porque o nosso cérebro trabalha melhor quando os níveis de stress baixam e uma forma de baixar os níveis de stress é descansar. É uma coisa simples, não é? E há imensos estudos que revelam que tu não consegues ter um trabalho hiper focado mais do que 3 horas por dia. Exatamente. Consegues trabalhar ali umas 6 horas. Portanto, as pessoas dizem, trabalho 16 horas por dia. Na realidade, não. Estão ali no escritório, mas não estão realmente a trabalhar. Mais do que 6 horas por dia é muito difícil. Vocês podem trabalhar 16 horas. A produtividade é que é equivalente a 6. Exatamente. Verdade. Muito bem. Madalena, muito obrigado por estares aqui connosco. Obrigado por partilhas tão importantes e tão alinhadas com a nossa cultura e a nossa forma de estar. Para terminar, projetos para o futuro. Projetos para o futuro. Olha, interessante. Olha, solidificar aquilo que temos estado a fazer, não é? É algo que a vida de empreendedor me tem. Não vale a pena fazeres muita coisa ao mesmo tempo, portanto, mais vale fazer menos e bem, mas vamos lançar agora uma aplicação para as empresas, não no sentido de formação, mas no sentido de as pessoas poderem cultivar este estado de bem-estar e de liderança e isso reverte para impacto social.
E o objetivo é escalar depois esse impacto nas empresas a nível internacional. Não vou falar muito já disso porque nunca falei e porque ainda não lançámos, mas estou a trabalhar nesse projeto, que é algo que também me tem dado mais inspiração. Tu, como empreendedor, deves perceber, não é? Ao fim de algum tempo estás a executar a mesma coisa, temos que trazer coisas novas. E se tiveres uma equipa em quem confies para manter, e portanto esse será o nosso próximo passo. E de resto é isso, é continuar com a minha maior ambição, é ter cada vez mais qualidade de vida. Boa. E pronto, boa. É isto. Obrigado, Madalena. Obrigada Ansioso por haver esses novos voos. Muito obrigado por estás aqui connosco. Obrigada eu pelo voto de confiança. Obrigado. Obrigado também a todos que nos estiveram a acompanhar durante este episódio do Abrevia. Fiquem atentos, continuem-nos a seguir e a acompanhar para mais episódios interessantes com convidados muito especiais. Até à próxima. Obrigado.